Olá, meu nome é Aline, sou uma das instrutoras de Sketch aqui da Pixel Mais e estou aqui nesse vídeo para explicar para você como funciona o nosso curso do módulo 1. Bom, primeiramente o Sketch é um programa de modelagem 3D, então é onde a gente faz aí a modelagem tridimensional dos nossos projetos. E por ser um programa muito prático e maleável, é utilizado em várias áreas. O foco do nosso curso é voltado para arquitetura e design de interiores, mas ele também é muito usado para quem é da área da marcenaria, marmoraria, decoração, então ele é um programa muito abrangente. E vou explicar um pouquinho na prática aqui como funcionam as aulas do curso. Bom, aqui nós temos o modelo que é desenvolvido durante as aulas, que é um exemplo de um projeto corporativo. E a gente começa o curso abordando a configuração dessa interface do programa, para ficar aí com as ferramentas, as paletas que a gente usa e nas unidades que a gente costuma trabalhar também. Essa é a primeira coisa vista no curso. Em seguida, a gente configura aí exatamente como colocar essas palhetas, as que a gente usa com mais frequência, que são as ferramentas mais comuns, para cada tipo de ação que a gente for desenvolver aí na modelagem. Então, a gente consegue usar tanto as ferramentas como também ativar esses comandos de ferramenta pelos atalhos de teclado. A gente também ensina isso aí no curso. E uma outra coisa que a gente também mostra são as palhetas aqui laterais, que servem aí para edição e organização de vários assuntos que são abordados durante as aulas. E também ainda nesse primeiro exercício a gente ensina aí como se movimentar no arquivo, toda essa parte de navegação que a gente precisa aí para ter um bom domínio do programa e facilitar bastante a nossa modelagem. E aí a gente começa o nosso primeiro exercício de fato, na prática, onde a gente tem aí a modelagem do pavimento térreo desse projeto. Então a gente passa pelas principais ferramentas de desenho, que são as mais comuns e mais didáticas de usar para cada situação, para cada pedaço do projeto. Então, a gente passa aqui por essa primeira fase de modelagem do pavimento térreo, né? Então, começando pelo piso, subimos as paredes e fazemos as aberturas. Depois disso, a gente passa para um próximo exercício, onde a gente vai modelar a parte do terreno, onde vai ser implantado esse projeto. A base desse terreno, dessa implantação é importada do AutoCAD, então esse é um assunto que a gente aborda no curso, como fazer essa importação de um arquivo DWG para dentro do Sketch, para aproveitar o desenho e não ter que modelar do zero, né? Ter referências aí para ficar mais fácil também na hora de fazer o projeto. E a gente, dessas ferramentas de modelagem, a gente treina as ferramentas que a gente já aprendeu e ainda vê novas maneiras de usar essas mesmas ferramentas em algumas situações diferentes. E aí a gente vai ter as duas partes, então, aqui iniciais do nosso projeto, o térreo e o terreno. Então, a gente começa a abordar conceitos aí de encaixar as partes de modelagem, digamos assim. Então, a gente entra em conceitos aí de agrupamento, onde a gente começa a criar grupos e componentes, explicar a diferença entre as duas coisas e como a gente vai aí encaixando as partes de um projeto. Depois dessa fase inicial de modelagem, a gente começa a entrar na modelagem num nível de escala um pouco menor, uma escala de trabalho menor, onde a gente começa a trabalhar com alguns mobiliários. Então, a gente modela alguns exemplos de mobiliário, tá? E alguns outros exemplos a gente começa a usar ferramentas um pouco mais avançadas de modelagem. E além da movimentação e cópias de objetos. Então, tem os comandos também aí para a gente criar as cópias, tanto cópias simples quanto cópias múltiplas, onde a gente copia aí vários objetos de uma única vez, né? Dando apenas alguns comandos a mais e ele já faz várias cópias seguidas. Em seguida, a gente começa a trabalhar a parte de inserção de materiais, então a colocação aí de texturas e cores sólidas. Então, a gente começa primeiro com a aplicação de materiais padrões, os materiais simples que já vêm com o próprio SketchUp aqui instalados. Então, a gente começa com a aplicação desses materiais e dessas cores, passa pela parte de edição dessas texturas e dessas cores, e depois a gente também ainda vê como importa, cria um material novo importando uma imagem externa do SketchUp.
né? Então a gente pode usar aí materiais externos, uma imagem de um porcelanato específico, de uma madeira específica. Então a gente também aprende como trazer isso de fora do SketchUp para dentro, para criar um projeto aí mais fiel, o mais próximo possível aí da realidade. Bom, e depois a gente ainda volta mais uma vez no assunto de objetos, mas dessa vez para ver a biblioteca online e gratuita que o SketchUp disponibiliza, né? O 3D Warehouse. Então, nesse 3D Warehouse, a gente consegue baixar objetos mais complexos, onde a gente não fica modelando essas coisas. E podem também ter objetos muito específicos, de marcas específicas, quando isso é disponibilizado. Então, a gente pode trabalhar com essas coisas mais complexas, baixando, né? É uma biblioteca gratuita. Então, alguém modela esses objetos, esses mobiliários, por exemplo, mais específicos, mais complicados, e a gente consegue baixar e aproveitar esses objetos dentro das maquetes. E eles são completamente editáveis uma vez que a gente baixa. Então, eu posso baixar e ainda assim trabalhar em cima desse objeto para que ele fique o mais parecido com o que eu quero. E, enfim, a gente passa aí pelos últimos assuntos, que é a finalização. Então, a parte de modelagem em si e configurações, digamos assim, principais do nosso arquivo, do nosso projeto mesmo, a gente já passou. E aí vem a finalização, que o que é essa finalização? São assuntos mais específicos para melhorar a apresentação do trabalho. Então, a gente tem a questão de sombras, então a gente vê como configura essas sombras para que elas fiquem também o mais próximo do real, né? Da nossa situação verdadeira. Tem os cortes, que é uma ferramenta que já vem com o Sketch, então ele faz aqui o corte onde a gente determinar que tem que passar esse corte, e a gente pode ter uma vista desse corte em perspectiva, uma coisa mais artística, ou a gente pode ter uma vista desse corte simulando uma situação 2D mesmo, como um desenho mais técnico. Então, a gente consegue passar várias informações. Dentro dessa parte de finalização, a gente ainda também tem a possibilidade de acrescentar cotas e textos para também dar um aspecto um pouco mais técnico, né? E passar informações do nosso arquivo, onde a gente talvez não consiga mostrar só numa maquete mesmo, 3D, né? Numa vista 3D. Então, a gente passa por toda essa parte de apresentação final. E ainda tem a questão de organização dos arquivos, onde a gente separa várias partes desse arquivo para facilitar na modelagem e também organizar essa última parte de apresentação. Então, a gente vai ter aqui a paleta de layers e a paleta de cenas. Então, eu posso organizar aqui, na hora de apresentar o meu projeto, cada cena mostrando uma parte específica desse meu projeto, assim como eu estou fazendo no vídeo aqui com vocês. Então, isso a gente também aprende na última aula do curso. Feito isso, a gente consegue exportar imagens, que também a gente vê toda a parte de configuração para exportar essas imagens e futuramente poder imprimir ou gerar uma prancha, enfim. Então, a gente também tem a parte de exportação de imagens depois que a gente tem o arquivo todo pronto. E aí, na última parte ainda da aula, a gente tem o exercício final, que é um exercício de revisão, onde os alunos vão ter orientação para construir o segundo pavimento desse projeto, dessa maquete, passando por todos os conceitos que foram aprendidos. Então, a parte de modelagem, de inserção de texturas, criação de mobiliários. Então, eles vão ter aí todo um suporte para ir criando sozinhos, cada um no seu tempo, usando as ferramentas, aí, relembrando tudo que foi aprendido. E o instrutor que estiver dando a aula vai auxiliando nas dúvidas e eventuais situações que forem surgindo ao longo dessa revisão final. Bom, e além disso, na apostila do curso, no material didático, tem alguns exercícios extras que os alunos podem utilizar para treinar em casa os conceitos que foram aprendidos durante as aulas e ver aí também algumas outras situações onde eles podem aplicar as ferramentas que foram aprendidas aí para treinar e fixar bastante os conceitos de aula dentro de tudo que está sendo passado.
mas você deve estar se perguntando, por que fazer um curso Pixel+? Podemos começar dizendo que todos os cursos têm material apostilado e com os melhores métodos didáticos e exercícios práticos. Também contamos com uma equipe especial de instrutores, formada por arquitetos e designers experientes e qualificados com a visão prática dos programas. Outra vantagem são as turmas com números reduzidos de alunos, chegando ao máximo de 6 pessoas por turma. E com certeza, o nosso maior diferencial é o plantão de dúvidas. Depois do término do seu curso e por um período de 6 meses, você tem direito a plantões de dúvidas que acontecem em horários agendados e de forma individual, somente você e o instrutor. E o melhor, as consultorias podem ser feitas nos projetos desenvolvidos por você, sejam eles acadêmicos ou profissionais.